Então, galera, bom dia. Oficialmente agora, vamos lá começar aí o treinamento, tá? Enfim, a gente vai ter umas horinhas aí pra gente se capacitar, é importante. Tá? Alguns já mais antigos, alguns já mais novos, né? Temos que estar aí afiados nesse novo ano aí. Enfim, batendo nossas metas, que é importante, cada um com a sua, beleza? Então é isso, vamos lá começar, nosso bom dia oficial tá dado, vamos seguir para frente, tá? Esse aqui é nossa nova frase de efeito, a gente temos utilizado um pouco, somos feitos de energia literalmente, em corpo, e a nossa energia da GR Sol, tá bom? Bom, só uma breve historiazinha, tá, de quem somos, tá? Em 2019, tá? Jadson, não sei se você conhece Jadson, o diretor executivo aqui da empresa, tá? Então ele começou, tá, com a ideia da GR Sol Engenharia, tá? Então a gente começou essa trajetória aí, na energia solar com o propósito de gerar economia por meio de energia limpa e renovável, tá? Isso é muito importante, tá? Foi não? Você me travou, foi? Eu tô aqui também com... não foi não. Se você mexer, eu não consigo mexer. Consegue tirar o seu? O seu... Aí. Tá, então hoje nós temos um negócio muito consolidado, tá? E a gente tem uma pauta, a gente é pautada nos valores muito importantes, tá? Que é a confiabilidade, transparência, inovação, qualidade e sustentabilidade, tá? E a nossa missão é levar a eficiência energética para os negócios, através da energia solar fotovoltaica e contribuir para um planeta mais sustentável e consciente, tá bom? E hoje, tá, a gente atua com o que mais tem de atuar na tecnologia, tá certo? Nossos equipamentos, a nossa informação que a gente busca sempre estar de forma mais atualizada possível, tá bom? Então isso é muito importante, a gente está sempre aí na cabeça. E nós somos especialistas em energia solar. A gente garante a melhor qualidade de serviço em todas as etapas do processo e o consumo zerado na fatura de energia, tá? Então é isso que a gente tem como... nem sempre a gente fala essa frase, mas é o que tem que estar internalizado na gente, tá? Estamos aqui para nos capacitar, tá? Todo mundo aqui, cada vez mais e melhor, tá? Então a gente vai cada vez se tornando um especialista. Não tem um nível de especialista, não tem... eu sou o especialista ou eu não sou. A gente vai se tornando cada vez mais especialista no assunto. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, quanto mais você pergunta, quanto mais você faz, melhor você fica. Certo? Então, como eu já disse, a nossa missão é levar eficiência energética para as pessoas através da energia solar. Fazer a diferença, isso é muito importante. A gente tem que fazer a diferença na vida de cada um que a gente... Na nossa vida, claro, principalmente, mas na da pessoa, do empresário, do dono da casa, que a gente está levando essa solução para ele. Tá certo? Então a gente tem que ter na cabeça que a gente fazemos a diferença. E claro, contribuímos para um planeta mais sustentável e consciente. Tá? Alguém lembrou os valores? Alguém? Vamos lá? Primeiro é confiabilidade. Tá? Nós temos confiabilidade no nosso serviço, no nosso equipamento, no nosso processo como um todo. Tá? Nós precisamos entender tudo para passar confiança para ele. Tá? Então esse é um valor muito importante para a gente. Passar confiabilidade para nós mesmos, para os colaboradores, amigos e para os clientes finais. Tá? Transparência. A gente preza por isso, por quê? Quanto mais você é transparente com ele, mais confiável você se torna. A gente não tem medo de explicar como é que funciona direitinho, a gente explica mesmo, porque a gente quer que ele entenda como é que funciona, para não ter dúvidas para ele e que isso não volte para a gente de forma, poxa, você não falou aquilo bem transparente, eu não entendi muito bem, agora parece que é diferente. Não, transparência é possível. Para poder mostrar transparência e confiabilidade, temos que ter treinamento, conhecimento, para isso ser sempre claro e tranquilo. Inovação. A gente sempre busca, claro, por ser um setor de energia e crescente, cada vez mais chegam novos equipamentos, novas ideias, novas leis, tá? Então a gente está sempre com a inovação ao nosso lado, tá? Então, a própria capacitação é uma inovação. Estamos nos inovando cada dia mais, tá certo? Qualidade no nosso atendimento. Entender o cliente, tá? Ter a qualidade como um valor importantíssimo. O que você precisa? Eu vi um vídeo uma vez
Isso alguém já viu. O cara chega numa loja, eu quero capacete tal. Aí, não tenho. Aí vai na outra loja, eu quero capacete tal, R$2.000. Aí chegou numa outra loja, eu quero capacete tal. Ele ia receber quase a mesma resposta. Aí o rapaz da venda falou, qual que é a sua moto? A minha moto é tal, uma Harley e tal. Rapaz, você vai andar o quê? Uns 140 no máximo? Você não precisa desse capacete. Esse capacete que você quer é para moto de a 300 km por hora. Você não vai precisar disso. O que você precisa tá aqui, ó. Uf. Ele, porra, é verdade. Porque ele entendeu o cliente. Ele quis entender o que ele precisa. Ele tem conhecimento para ler o cliente e falar, ó, você precisa disso aqui. Isso aqui serve para você na sua necessidade. Não é qualquer coisa que a gente não quer vender. A gente quer entregar uma solução e temos que entender o cliente. Essa qualidade de atendimento, com a qualidade dos equipamentos, da nossa capacitação, vai um valor contribuindo com o outro, tá? E por consequência desses valores todos, a gente entrega para a pessoa uma sustentabilidade. Tá? Que a gente sabe que é importante, menos emissão de gás carbônico, menos árvores matadas, usinas termoelétricas ou até nucleares sendo ativadas, e isso, com o planeta como geral, isso traz problema. Tá? Então isso a gente tem tudo garantido, viu? Então vamos lá, alguns já sabem, alguns não. O que é energia solar? Rafael, vou te pegar um pouquinho. Você já leu um pouquinho? Para você, o que é energia solar? E não tem problema nenhum se não souber, tá? A gente está aqui para aprender. Mas na sua visão, o que é energia solar? Energia proveniente do sol. Basicamente é assim, tá certo. Né? Jaque, quer complementar? A transformação da energia elétrica através da energia solar, não é isso? Sim. De equipamentos fotovoltaicos. Tem todo um processo, mas é isso aí. Transformação. Vamos fazer um dever de casa direitinho. Bruno e Luísa, vou nem perguntar, mas quer falar? Não? Tranquilo, né? Capta fótons, né? Porque tem um sistema que capta o calor. Isso, tá? Então, assim, exato, né? Então, a gente vai entender os dois sistemas básicos que existem, tem alguns outros, mas energia solar em si é a energia que vem do sol, ponto. Em forma de luz, que fótons e tal, mas é a energia que vem do sol, ponto. Como é que a gente vai utilizar essa energia? Que é várias tecnologias para pegar essa energia, certo? Então, energia solar é uma forma de energia gerada pelo calor e luz do sol. Energia, calor e luz. E joga isso aqui pra gente, toma. O que eu tenho para entregar é isso aqui, calor e luz. Se vira para fazer o que você quiser com ela. Né? As plantas fazem fotossíntese. E a gente, enfim, vou dizer vários aqui, tá? Bom, então, a gente utiliza, tá, por meio de diversas tecnologias, tá, o ser humano. E trata-se de uma fonte de energia sustentável e inesgotável. Até hoje não tem nenhum estudo que diz que o sol vai acabar. Tirando a teoria maluca, né, mas até hoje não tem nada comprovado que o sol vai se acabar. Então, é inesgotável até esse presente momento, tá certo? E claro, cuja aplicação cada vez mais cresce em escala global. Cada vez mais novas tecnologias se melhoram. Eu posso utilizar o sol para isso aqui agora e tal. Enfim. Sei lá, 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20, 40, 100 anos atrás, não tinha a ideia da utilização que a gente tem hoje. Tá? Então ela vai sempre, cada vez mais, melhorando essa aplicação da energia solar. Tá? Então, quais são as principais formas de obtenção ou utilização, tá, da energia solar? Energia solar fotovoltaica, que é a que a gente utiliza no nosso dia a dia. Tá? Então, é um sistema que utiliza um gerador, tá, de energia solar formado por inversores, painéis solares. Tá? Basicamente, são os macro sistemas, tá, que produzem, tá, convertem energia solar a partir do silício. Então, o silício, a base da placa solar, converte a radiação, essa energia, em forma de luz e calor, em forma de energia elétrica. Tá? Bacana. Então, a energia solar é uma das fontes de energia mais limpas e que cresce mais ultimamente. Tá certo? Então, basicamente, é assim que funciona a conversão da energia solar em energia elétrica. Pelas células fotovoltaicas que transformam a luz, né, e calor, que se chama fóton, porque vem de fótons, tá? É só para a parte de teoria aí, em energia elétrica. Então, fotovoltaica, tá? Luz em energia elétrica. Tá?
E temos também a energia térmica. Alguém já viu falar, claro, os boilers. Ah, tem um boiler na minha casa, tem energia solar. Quando você vai na casa do cliente, ah não, aquele de água. É energia solar, mas não é a fotovoltaica, é energia solar térmica, tá? Utiliza tubos a vácuo ou coletores, tá? São as placas, para aproveitar o calor do sol e transferir para a água. Então, literalmente é energia térmica. O sol esquenta o sistema em placas ou em tubos e transforma a água fria em água quente. Só isso, tá? Então, algumas vezes esse vapor é obtido por um processo e pode ser aplicado nas residências, instalações de pequeno porte ou grande porte ou até outros. Muitos hotéis, né, utilizam essa parte da solar térmica, né, porque é um custo-benefício para eles também, tá? Bom, 2023 não está atualizado ainda, tá? Porque estamos começando 23, mas é só um panorama geral do Brasil, tá? A evolução que veio crescendo até 2022, tá certo? O Brasil começou lá atrás, né? Um ambiente favorável lá em 2012, tá? E aí veio crescendo, as normativas vêm sendo atualizadas, tem resoluções normativas e tal, até que o ano passado se implantou uma lei, tá? A gente vai ver daqui a pouco, para poder regulamentar o setor. Ah, a lei veio por um motivo que a gente fala que parece que não ficou tão legal. Não, a lei veio para regulamentar e é totalmente benéfica a lei. É importantíssimo ter uma lei no Brasil, porque sem a lei, tudo que a gente já tinha de benefício, a qualquer momento vem um maluco lá e corta tudo, acabou. Uma lei não dá para tirar assim do dia para a noite. Foi implantada a lei, é um processo, a gente sabe, para mudar. Então a lei é importantíssima em qualquer âmbito, tá? Para regulamentar o setor. A gente vai entender daqui a pouquinho, o que pareceu que não foi tão legal, pô, tem lógica. É importante isso aí ter acontecido, né? Então, enfim, a gente vai pegar esse legalzinho, tá? Então, a gente vê o crescente, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, tá certo? Então, a gente tem aqui essas duas formas, tá? De geração centralizada e geração distribuída. O que é centralizada? Centralizada aqui não é para o consumidor final, tá? Quando fala-se centralizada, que são usinas, leilões, que produzem energia para a rede geral do Brasil, tá? Não é para um cliente final, que é o que a gente apresenta, tá? Aqui são megas usinas, tá? Empresas de engenharia de grande porte, fabricam para o governo, licitações, tá? E produzem, são centralizados. Ela é ligado ao sistema central de energia, tá? E azulzinho, você vê lá a distribuída, que é essa aqui, troca o medidor, a pessoa tem a medição, abate conta de luz, tá? Em pequeno, médio e grande porte, mas você vê que, olha como é que ela veio crescendo, 17, aí quando chegou aqui, ó, em 2019, ela ficou metade, e depois ultrapassou. Por quê? As pessoas viram que elas querem ter para si esse benefício. Não querem, porque para o governo isso é bom, para a licitação, porque para ele, de forma o Brasil geral, para evitar apagões, energia sustentável, para evitar que ligasse termoelétrico, isso tudo aqui é importantíssimo, claro. Mas as pessoas também entenderam, empresas, para fazer para si, para ter essa redução e contribuir cada vez mais. Porque, sim, as pessoas têm a economia na conta de luz, é verdade, mas como consequência, quanto mais pessoas têm energia solar na sua casa, no seu negócio, faz com que a matriz brasileira de hidrelétrica ou térmica, que eram ligadas, não precisam mais ser ligadas, porque a energia que precisa para aquela casa, comércio, não puxa mais da rede, em grande parte. Puxa da própria telhado, da sua própria usina. Então isso faz com que a oferta dela diminua. Se ela precisa ofertar um pouco menos, não precisa mais ligar as termoelétricas ou até as nucleares. Isso contribui para um planeta também mais limpo. A concessionária entende que ela vai também vender menos. É uma verdade. Mas o que é um pouco menos, sendo que ela também vai ter menos custo de comprar aquela energia muito mais cara? No final delas, por elas, o planeta agradece, certo? E 2022, a gente vê aqui que a azulzinha aqui, a distribuída, cresceu quase que o dobro, né? Em tamanho, comparado com essa, ou seja, em 2023 eu tenho certeza que isso aqui vai subir muito mais. Acho que não foi 2022 aqui total, tá? Mas daqui a pouquinho vai sair o ranking até dezembro, tá? Aqui ainda não saiu, né, nos canais digitais. E vai estar muito maior. E em 23 a tendência é... A escala não dá nem para contar ainda, mas com certeza vai ser muito maior, tá? Bom, então, aonde é possível utilizar essa energia solar, tá? Para residências, tá certo?
Após a instalação, então, é possível gerar créditos, que serão compensados nos períodos noturnos ou de baixa geração. A gente vai entender isso daqui a pouco na parte técnica. Em muitos casos, o consumidor paga somente para a tarifa mínima, obtendo uma economia de até 90%, tá? Na fatura de energia. Relatos mostram que o consumidor tem a possibilidade de usufruir de mais conforto sem tanta preocupação com a conta de energia elétrica. Então, a pessoa vai colocar na casa dela, residencial, tá? E ela vai ter uma economia de até 90%. Sim, isso é verdade. Vai depender muito de como é que ela consome essa energia. Como é que eu consumo essa energia? Como é que funciona esse consumo? Ela consome mais de dia, de noite? A gente vai entender. Tá? Então, pode chegar sim até 90%. Ou um pouco menos, depende muito de como é que ela consome. Tá certo? E ela vai sim pagar uma tarifa mínima, que é variável. Mas depois que ela coloca todo esse sistema na residência, ela vai passar de R$1.000, de R$2.000, numa residência mais alta, para uma taxa mínima. Em média de 50, 70, R$100, vai ser variável, mas assim ela vai pagar uma taxa mínima ali. Variável, mas uma taxa mínima. Tá? Solar para indústrias e comércios. Bom, é um setor altamente beneficiado, tá? Devido aos gastos muito maiores do que comparado com uma casa. Tá? Então, os números apontam que o grande crescimento da adesão de energia solar fotovoltaica nesse setor, principalmente pelas indústrias de vestuário, automobilística, farmacêutica, moveleira, que com significativa redução dos custos fixos provenientes da energia elétrica. Tá? Várias empresas hoje de rede, Drogazil, Americanas, Boticário, lembro que eu vi também, enfim, entre várias outras empresas de rede nacional, faz usinas solares para poder gerar energia para alimentar, né, em créditos, tá, toda a sua rede. Então, é para abater a conta de toda a sua rede, tá certo? Bom, e para propriedades rurais também, tá? São beneficiadas pela adoção das soluções de geração de energia fotovoltaica muito pela irrigação, né? Na agro, sem água não existe, né? Então, agora, é bomba que é ligada, é aquele, esqueci o nome agora, quem conhece, aquele carrinho que fica girando em volta, que vai para lá, vai para cá, né? Então, isso tudo, tá, tem consumo de energia. Então, quando você coloca essa solução nas propriedades rurais, tá certo? A pessoa que gastava lá seus milhares de reais aí em conta de energia, em alta produção, vai ter aí a taxa mínima agora para eles. Tá? Então, para qualquer tipo de consumo, comércio, indústria, casa, é sempre vantagem. Tá? Bom, existem alguns princípios, tá, que é importante a gente poder entender. A gente precisa entender esses princípios por quê? A gente vai estar falando com o cliente. Tá? Somos comerciais. Mas a gente é uma venda, claro que é uma venda, de um serviço, uma solução que contempla alguns itens. Um produto que a gente tem que conhecer, né? Quais são as marcas, o que é isso, o que é aquilo. Porque ele vai perguntar pra gente. A gente tem que conhecer. Tá? E como é que funciona esse equipamento? Ele funciona com os princípios físicos. Se é energia elétrica, do princípio elétrico. Então a gente tem que entender esses princípios, tá? Se gera dúvida, depois do treinamento, dá uma lida, pesquisa, pergunta, a gente vai ter que ir para tirar dúvidas. Por quê? Começa disso aqui, tá? Para a gente poder entender a conta de energia, entender como é que funciona o equipamento e como é que vai gerar energia. Depois que gera energia, como é que isso funciona a parte aí da Coelba e compensação de créditos. Então começa daqui. Então é muito importante compreender esses princípios da elétrica, tá? Vamos lá. De forma similar. 100 gramas é 1 quilo. Ok? Isso a gente já sabe. Então, 100 gramas de material, peso, lá você coloca lá a massa na balança, 100 gramas é igual a 1 quilo. Da mesma forma que... 1.000 gramas é 1 quilo. Já estão prestando atenção. Passaram no teste. Da mesma forma, 1.000 watts é 1 kW. Tá? Grama é a unidade de medida de massa. Tá? Então, você coloca na balança, ele vai medir a massa. Watts é a forma de medir potência. Tá certo? Então, watts, que é pelo W, vai medir potência. Então, da mesma forma que 1.000 gramas é igual a 1 kg, 1.000 watts é igual a 1 kW. Tá? Por que o K? O K quer dizer 1.000. Né? Na convenção de unidades, tá? 1K quer dizer 1.000. Então, ou seja, 1 kW é igual a 1.000 watts. Beleza? Pronto.
e vai ser a unidade de potência primária de um sistema elétrico. Tá? Qualquer equipamento elétrico, tá, tem uma especificação em watts, que é relativo ao consumo ou geração. Tá? Não importa se ele consome energia ou se ele gera energia. Se a energia ela sai do equipamento ou se ela vem para o equipamento. Tem consumo ou geração, é medido essa potência, essa transferência de energia em watts. Tá certo? Então, é a unidade de medida desse potencial, dessa potência em quantidade de energia que esse equipamento consome ou gera. Quanto maior é o equipamento, teoricamente, mais ele consome energia. Ou mais ele gera energia. Tá? Se eu pegar uma placa solar desse tamanho, ela vai gerar uma quantidade de energia. Se eu pegar uma placa solar desse tamanho, ela vai gerar maior energia. Ok? Basicamente é isso. Então, se eu pego um telefone pequenininho, com uma tela menor, ele vai consumir menos energia do que um telefone, um tablet, um notebook com uma tela bem maior. Ok? Por quê? Porque quanto maior, mais equipamentos elétricos, ele vai consumir mais energia. Certo? Então, é isso. Então, a potência que eu falei é medida em watts ou kilowatts. Tá certo? E por que aqui 1000? Se eu tiver 1000 watts, 2000 watts, 10.000 watts, começa a ficar tanto zero aqui na cabeça que a gente vai confundir. Então, por isso que se utiliza o K ao invés do 1000. Tá? Para ficar mais fácil a gente conseguir trabalhar a matemática. Beleza? Ficou claro aí? Todo mundo? E potência pico. Na energia solar, a gente utiliza muito em potência pico, tá? Que é o watt ou kilowatt. E o Pzinho é o pico. Por que se fala em pico? A energia ela é variável. Se eu deixar o telefone em stand-by, ele tem energia ali consumindo na bateria. Só que bem pouquinho. Se eu ligar a tela, botar um vídeo, botar na Netflix, YouTube, o que for, a bateria vai drenar mais rápido, não vai? Porque está consumindo mais energia, tá? Bom, qual que é a máxima potência de energia que o telefone consegue tirar da bateria? Deve ter um limite ali calculado, que seria um limite de potência pico, que o telefone consegue extrair da bateria essa energia. Em energia solar é a geração, ok? O quanto que as placas conseguem no máximo gerar, tá? Vai depender da especificação da placa. Quanto maior a placa, teoricamente, mais energia ela vai gerar. Tá, ela diz que gera 500 watts, tá? Então ela vai gerar 500 watts, a placa. E a fábrica diz que ela vai gerar 500 watts pico. Ou seja, ela vai gerar quanto no máximo? 500 watts. Que seria, se o Sol... Depois a gente vai ver que se o Sol ele tem um horário de pico durante o dia, que é, teoricamente, no meio-dia. Então, isso leva a crer que, na média, no meio-dia, a placa vai chegar na sua potência pico. Tá? Ela vai estar produzindo 500 watts ao meio-dia. Basicamente isso aqui, tá? Quer dizer que 7 horas da manhã ela não vai estar no 500, vai estar bem menor, porque é diretamente proporcional à quantidade de sol. Então, quanto mais sol, mais ela gera, então ela vai gerar no máximo 500, tá? Então, quando se falar em watt pico, a gente trabalha dessa forma, na máxima geração que a placa, né, da especificação daquela placa, no caso, vai suportar gerar, tá bom? Aí se eu somo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 placas, eu vou ter 500 vezes as 20 placas. Aí vou ter o quê? Quanto? 10, ok? Então eu vou ter 10.000 watts pico. Aí para não ficar 10.000 watts pico, 10 kW pico, ok? Beleza? Tá? Bom, e quantidade de energia elétrica, tá? Quanto que essa energia é gerada? Como é que eu vou medir essa quantidade de energia? Porque a potência é instantânea. Tá ali, no meio-dia, 1 hora menos, 2 menos, 3. Vai descendo essa potência instantânea gerada. Agora tem que medir a quantidade de energia em tempo, né? Que é quilowatt-hora. Ou watt-hora, no caso a gente vai se atentar mais ao kilowatt, tá? Por conta dos valores serem em watts maior. Então vamos chegar a falar sempre em quilo, tá?
Então, vai ser sempre medida em quilowatt-hora, que é a potência em 1 hora. É a potência gerada ou consumida, tanto faz, porque a gente vai ter que... É sempre geração e consumo. Vamos entender do que estamos falando, mas geração e consumo é a mesma coisa. Geração vai e consumo vem. É a mesma energia. Um gera e outro consome. Mesmo princípio, tá? Um envia e outro recebe. O gerador envia energia e o consumidor recebe energia, tá? Mas é medido em quilowatt-hora, que é o quilowatt-hora que está lá na conta de energia de todo mundo, tá certo? Você fez uma média? Oi? Essa informação vem pra gente em média, né? Porque com certeza... Não, o consumo é ali, é real. O meu reloginho mede o consumo que você consumiu mesmo, de fato. Mas como é por hora, e o dia, tem hora que você gasta mais em um horário, menos em outro horário... Ou... Você não sabe quanto consumiu naquela hora. O relógio não, os relógios residenciais não mostram isso, né? Então você não tem como saber naquela hora quanto eu consumi. Não dá para saber. Assim, só se você colocar um outro medidor que vai dizer naquela hora quanto eu consumi, tá? Mas o valor é real, né? Só que ele vai ser você que vai ter que calcular sua média diária, né? Você não vai saber, eu gastei mais de meia ou de tarde. A gente vai precisar saber isso a partir de agora, né? Como é que funciona o horário de consumo de cada cliente. A gente vai precisar saber isso. Não tem como saber sem um medidor na casa de todo mundo, né? Um medidor específico para isso, que o medidor normal não mede por hora, né? Assim, a não ser que ele mede por hora, só que você vai ter que ficar olhando. O cara crachar 24 horas ele na frente do medidor. Ninguém vai fazer isso, tá? Mas dá para fazer, tá? Mas um outro aparelho dá isso em dados digitais. Você instala na casa do cliente, ele te dá isso em horário. No meio-dia você consumiu X kWh, 1 hora, X, 2 horas, aí você vai ter um gráfico de geração nas 24 horas do cliente. É possível, se colocar esse aparelho, entendeu? Mas o da Coelba não, ele só dá ali. Se você quiser saber, você vai ter que ficar anotando. Ficou claro? Bom, e como é que é? Essa potência vem do que na final? A potência é uma consequência, tá certo? Todo mundo, a potência ela está lá como uma consequência de um princípio básico da elétrica, tá? Tensão, tá? É medida em volts, que é a tomada, basicamente. 127 ou 220. Aqui na Salvador e tal região, tá, da Bahia, na parte do litoral. Tensão, que é a voltagem. A gente, voltagem, tensão, é medida em volts. Então 127 volts, 220 volts, tá? Isso é tensão. Então, guarda isso aí, esse é o primeiro princípio. E o segundo é a corrente. Amperagem, medido em ampere, tá? Então a letrinha A, qualquer equipamento eletrônico que vocês verem, olhar, virar no fundo dele, som, geladeira, qualquer equipamentozinho, notebook, se você virar atrás, né, na fonte, o que vai ligar na tomada, você vai ver ali, tensão, 127 ou 220, bivolt, bivolt, logo ali pega nos dois. Aí tá lá, corrente de saída, 5 amperes, 10 amperes, 7 amperes, o que é isso? Esse aqui é o carinha que vai dizer o quanto que ele vai consumir de energia. A tensão, ali é meio que fixa, né? 127 ou 220. E o de cá é o quanto que ele pode chegar a consumir. Isso aqui é quem vai influenciar na potência. Sim, já que a tensão só temos duas opções, tá? Isso aqui é variável. Quanto mais energia eu preciso, mais corrente eu vou consumir. Quanto menos energia eu preciso, menos corrente eu consumo. Então, esse aqui lá na física, é literalmente quantidade de energia física mesmo, como se fossem os elétronzinhos né, a energia, você conseguisse ver a energia, ela fluindo para a esquerda ou para a direita, né, né, a partícula é ampere, né, é medida em ampere, que é os elétrons indo para lá e indo para cá. Aí está medido na parte física mesmo do fio, é isso aqui. Então, quanto mais consome energia ou gera, maior vai ser esse fluxo, maior vai ser a amperagem daquele sistema, tá? E claro, potência é a voltagem versus a amperagem. Então eu vou multiplicar a tensão pela corrente. Logo eu vou ter a potência, que é o watts ou quilowatt. Tá? Então nossa casa, temos geladeira, temos ar-condicionado, air fryer, micro-ondas. Então eu tô lá, meio-dia, tô com a máquina ligada. A máquina ligada, todo mundo 127, digamos.
Digamos que o ar é 127 também. Então eu tenho o ar, tenho a geladeira. Então eu vou somar o ar, todo mundo é 127, ou seja, a tensão de todo mundo é igual. Cada um consome diferente. A máquina consome um pouco mais, ligado? Um pouco mais de ampere. Somado 127 vezes A, vai ter a potência da máquina. O ar, 127 vezes a amperagem, né, a corrente do ar, vai ter a potência do ar. E assim vai. Cada equipamento consome energia, a corrente é diferente para cada um. Quanto maior o equipamento, mais ele consome, mais ele puxa de energia em corrente, logo maior vai ser o consumo final, né, resultante, que é a potência, em watt ou kilowatt. Perfeito? Bacana? E a potência pico, logo, é a máxima potência. A amperagem, ela é na parte física. Digamos que a gente tem lá o fio, tá? O fio elétrico, tá aqui, tá? O fio de cobre. Você pegou o fio, cortou o fio no meio, você vê lá, tá o fio de cobre, né? Tá aqui, né? O fio encapadinho, tá lá. Então você conseguiu ver aqui é a parte metálica do cobre. Se você conseguir ver a olho nu, que a gente não consegue, tá? Na superfície do cabo, do fio elétrico, né? Aquele cabo cromado, né? Bronzeado, que é o cobre, você veria, tá na superfície, tá aqui, né? Os elétrons. Quanto mais energia, ele é só um condutor. Ele só imagina que é um tubo de água. Os elétrons são a água. Se você abrir a torneira pouquinho, porque você precisa de pouca água, vai sair pouca água. Se você abrir a torneira toda, vai sair mais forte a água, mais água você vai ter na torneira. Então imagina que é isso. Se o equipamento, tá? Que é lá, o som, tá? Então aqui eu tenho o som. Se eu aumento o volume, eu vou aumentar a potência do sistema. Eu vou precisar de mais energia para ter mais som. Logo, a corrente aumenta, mais elétrons vão fluir para a caixa de som. Vai chegar lá. Se eu deixo o volume baixinho, menos corrente eu vou precisar. Então, a corrente é como se fosse uma água. Eu abri mais a torneira e fechei mais a torneira. Eu aumentei o volume e diminui o volume. Quanto mais eu aumento o volume, mais energia eu preciso puxar lá da tomada, né, para ir para o meu som. Então, esses elétrons vão mais rápido. Ou seja, eu vou ter mais quantidade de elétrons indo para lá. Se eu abaixo o volume, eu vou ter menos. Vai mais devagar. Certo? Esses elétrons é como se fosse a água. Eu abri mais a torneira e fechei mais a torneira. Então, a amperagem é medido o quanto que esses elétrons vai estar entrando aqui na caixa de som. Se eu conseguisse medir com equipamento eletrônico, dava para medir qual a corrente que está no volume 1, no volume 2, no volume 3. Quanto mais aumenta o volume, maior aqui no meu visor vai aumentar a minha corrente. 2, ou 3, ou 4. A medida, né, é quantidade de energia indo para o equipamento. No caso da placa solar, tá? A quantidade de energia aqui que entra ou que sai, né? Então na placa solar, os elétrons vão passar pelo cabo saindo da placa. Quanto mais sol eu colocar na placa, mais energia eu vou ter saindo pelo cabo. Se eu colocar menos sol, menos energia vai sair da placa. E vai ser medido na parte física, quantidade de ampere. Mais ampere, menos ampere. Dá mais corrente, menos corrente. Tá? Eu vou ter mais corrente fluindo. Corrente é corrente, uma corrente, né? Um fluxo, uma ida. Tá? Então a corrente vai ser maior se eu tiver o sol meio-dia. Sem nuvem nenhuma, pau! Vai dar os 500 watts. Buf, lá. Naquele momento ali. 5 horas da tarde, o sol está quase praticamente indo embora já. A corrente aqui vai ter, mas é muito pequenininha. Digamos que ela bate 15 amperes no meio-dia. Medir lá deu 15 amperes meio-dia. 5 da tarde vai bater 0,5. Tem corrente, mas é bem pequena. Logo, se a tensão da placa, na placa, se a tensão é 50 volts, 50 vezes 15, dá quanto aí? 450, né? Certo? Não, errei? E a cabeça bugou já. 750. Tá? Ou seja, eu vou ter no meio-dia 750. Se tivesse uma placa assim, estou só um exemplo prático.
E se eu tiver aqui, eu vou ter 25. Certo? Aqui, volts, metade, ou 25 watts em potência. Tá? Então aqui, no meio-dia, essa placa vai gerar 750 watts e 5 da tarde ela vai gerar 25 watts. A potência variou. A potência pico, se fosse, seria 750. Tá? A máxima potência que é com a máxima corrente que a placa gera e a máxima tensão que ela vai gerar, que ela tem lá. Tá certo? Então é potência pico. É resultante da corrente e a tensão. Vai lá. É só uma dúvida, quando a gente tem um equipamento em casa, e aí tem pela questão da tomada, né? 20 amperes, alguns equipamentos necessitam de que seja dessa forma. Sim. Significa dizer que aquele equipamento gera mais energia? Consome mais energia. Sim. Por isso tem que ser 20 amperes? Geralmente é o que você vê? Me diga aí. Geralmente é micro-ondas. Sim. O que mais? Air fryer. Exatamente. Que são os que consomem mais energia. Geralmente os equipamentos de resistência. Chuveiro. Por que chuveiro consome muita energia? Porque ele é de alta potência. Ele tem... Tudo que tem resistência geralmente consome mais energia. Né? O air fryer, que é de temperatura, né? Micro-ondas. Então, geralmente isso tudo consome mais corrente do que o padrão. O padrão, em média, é 10 amperes na tomada. Claro, a tomada, o plugzinho só aguenta 10 amperes. Tá? Que é a quantidade de corrente. Porque quanto mais corrente, mais quente vai ficar o fio, por consequência, tá? Então, se eu não coloco uma tomada adequada, ela vai derreter. Porque vai estar mais quente do que aquela estrutura da tomada suporta. Então, se faz uma tomada um pouco mais resistente, que é mais caro, o plugzinho lá, né? Então você vai ter lá o plugzinho com os 3 furinhos, que suporta 10 amperes. E um outro mais robusto, com plástico mais rígido, com a parte metálica em toda a estruturazinha, né? Para poder suportar os 20 amperes. Porque ali passa mais corrente, mais energia, esquenta um pouco mais. Então ele tem que suportar, né? Vamos derreter. Já viu? Derreteu lá a tomada. Corrente alta. O cara botou lá um secador de cabelo focando na tomadinha velha, feia, da lá de 20 anos atrás, que ninguém se preocupava com isso. Aí derreteu. Aí o fio de dentro também era ruim, aí deu aquela bagunça. Entendeu? Então é isso. Então a potência pico, tá? Não, eu tô falando em potência, né? Potência pico. Então a potência pico seria... Agora essa tensão, tem alguma coisa assim parecida com a tensão arterial? Por exemplo, o volume, que tentando aqui comparar, né? A amperagem seria o volume que os... É quantidade. Ampere, a corrente é quantidade mesmo. É quantidade. É tipo quanto sangue eu tenho na veia. Né? Quanta água eu tenho no tubo. É quantidade. A tensão, será que seria uma pressão assim na... A tensão na elétrica é a velocidade. É o quanto ele joga. Tipo, eu quero 10 amperes. Aí a tensão é o impulso, a velocidade que ele vai jogar aquela corrente, tá? Lá no ponto final. Quanto maior a tensão, mais rápido anda. Não tenho quantidade, tá? Eu tenho vários elétronzinhos aqui, tá? Vários elétrons. Então eu tenho uma quantidade aqui de elétrons. Tá certo? Agora eles vão devagarinho para chegar no ponto final, porque a tensão é mais baixa. Tá certo? Isso aquece um pouquinho o fio. Quando a corrente fica ali mais devagar. Tá? Se eu tenho no outro fio 220, que a tensão é um pouco mais alta, tá? Ou seja, ela vai mais rápida. Só que eu preciso de um pouco menos de quantidade, tá? Para poder para poder ter a energia funcionando, para poder ter lá o equipamento funcionando. Então, se eu aumento a tensão, né, a voltagem, eu preciso de um pouco menos de corrente para ligar o equipamento. É inversamente proporcional, né? Quanto maior a tensão, menor a corrente. Entendeu? Para poder ligar o equipamento. Talvez para entender de uma forma tranquila, se a gente jogasse para a água, a tubulação estaria na mesma pressão, que seria o que a gente trabalha, 127. Ela está sempre a 127, que seria a mesma velocidade. Só que aí você tem uma mangueira que você pode estar trabalhando com uma amperagem menor, porque você está irrigando aqui perto, ou quando você precisa jogar mais para longe, você aumenta a amperagem jogando uma seção maior.
seria, no caso, a seção. Uma torneira, ela seria a torneira. Você pode deixar a torneira vazando pouco ou vazando mais. O que varia é a amperagem, porque a gente trabalha com 127 fixo para a nossa realidade aqui. Aí o que esse consumo vai variar de acordo com a nossa seção. Mais ou menos quantidade passando, porque ela vai estar passando na mesma velocidade, porque a gente trabalha no 127. Tá aí, complementado. Certo? Então, a potência pico é a máxima potência atingida pelo sistema. Tá? Como a gente falou, é a máxima. Ou vai, tipo, um equipamento não tem como consumir mais energia do que ele disse. Se tá lá, a potência dele é 1.250 watts. Ele não vai consumir isso sempre, mas ele é o limite que ele vai consumir. Tá? Então, o consumo, se você olhar atrás do micro-ondas, vai estar lá 1.300. Não vai passar disso. Ali é a potência pico. Não tem como, porque ali você bota no máximo para torrar a comida, ele vai chegar no 1.300. Se você botar no menos, ele vai consumir menos. Então, sempre os equipamentos informam a máxima, tá? A máxima de consumo. E na placa, o que ela vai dizer lá? Placa de 500 watts, placa de 450, placa de 550, placa de 600. Esses watts da placa é a potência pico que a placa vai gerar, tá? E existe o máximo mesmo da placa, mesmo É. o que é 500, mesmo esse 500? Isso, Não isso. tem nenhuma placa que gere mais? Não. Cada marca tem de 500, de 400, antiga de 300. É isso, mais do que 500 não tem? Não tem, 550, 600, 690. Então existe. Existe sim, não. Né? Aí, na teoria, isso meio que não tem como mudar, fica tentando colocar mais eficiência. Mas, quanto mais potência eu tenho na placa, maior vai ser o tamanho dela. Dificilmente você consegue ampliar o tamanho dela e aumentar a potência dela sem ampliar o tamanho. Tá? Você consegue ter pouca variação, mas muito, por exemplo, você consegue colocar 10 watts na placa, é pequeno, a placa tem 550. Num tamanho lá de 2,28 por 1,14 a placa. Dificilmente você vai conseguir colocar mais 100 watts no mesmo tamanho. Você pode colocar 10, 15, eficiência ali na célula, como você construiu lá, pode melhorar um pouquinho, mas não é muito mais do que isso não. Tipo, se eu for muitas outras coisas técnicas para te falar, mas comparado com isso, tá? Se eu tenho uma placa, tá? Essa aqui é de 550. Se eu colocar uma placa de 600, são 50 watts a mais, tá? Eu não vou, esse tamanho aqui vai mudar. São 50 watts para é muito difícil empurrar ali na mesma área, porque a energia é por área, o sol é pela área. Quanto mais eu aumento a área, mais energia eu vou ter, não tem como. O sol está ali, a luz, né? Se eu colocar num pedaço desse aqui tamanho, se eu aumentar o tamanho, eu vou ter mais área coberta de sol, mais energia eu vou gerar, não tem como. Não dá para fugir disso, tá? Você consegue ter uma eficiênciazinha, tipo, uma marca, né? Uma das marcas tem, no mesmo tamanho, conseguiu chegar a 565, 15 watts a mais, só. Foi o limite que ela chegou. Pô, 15 watts, ela melhorou lá a forma de ligação e tal, o processo do silício, que são as células que estão aqui, os quadradinhos que ficam dentro. Melhorar tudo. Chegou a 15. Limite aí. Mais do que isso, aí tem que aumentar o tamanho. Vai aumentar a dimensão da placa. Pô, então eu vou meter logo um bocado, vou meter logo potência grande. Lembra do capacete? Pra que eu quero aumentar a placa? Qual o objetivo de aumentar a placa? É necessário em que aumentar o tamanho da placa? Ah, tem uma placa super potente. Leva uma placa dessa de 3 metros na mão. Usualmente não funciona. Essa aqui é de 2,40, 2,28 por 1,14. É uma placa robusta de tamanho e peso. 30 quilos. Lá em cima no telhado, o cara levar isso na mão, 2 caras ali, o vento bater. Tem a segurança. Tem uma de 690. Ela tem 2,40. A gente bate no teto a placa. Tipo, você vai no telhado, isso aí é quase impossível de trabalhar. Dá, mas é muito ruim. É ruim de trabalhar. É mais para usina de solo. Até funciona, legal. Você vai lavar na grama, no solo e tal, é de boa. Mas ficar grande. Então,
o pessoal está vendo que quanto mais a potência da placa, melhor vai ser. Não, pra quê? Não precisa botar uma placa grandona, bota duas menores para ter a mesma área. Tipo, sabe? Tem que ser eficiente no processo também. Não é só quero gerar mais. Então, tem que ir entendendo, tá certo? É isso aí. Tá, então vai ser o watt-pico se for uma placa, né? E se for mais de uma placa, vai somando para dar o quilowatt-pico, que é o sistema, a gente, né, apresenta em quilowatt-pico, tá certo? O sistema é apresentado em potência pico, tá? Que é a soma das placas que a gente vai ter em 5, 10, 15, 20 placas, tá? No sistema 50, o que for. Somando todas as placas vai dar quanto? Vai dar X quilowatt-pico. É a máxima potência que o sistema vai gerar, tá? Lembrando que potência é a energia instantânea que ele gera. E energia consumida, medida. Quanto que eu vou medir essa energia em quilowatt-hora, que é o que eu preciso saber? Aí vai ter um cálculozinho, tá, de projeto, que não vou trazer aqui para vocês, que é bem mais complexo, mas que vai gerar o quilowatt-hora, tá? Vai gerar o quilowatt-hora, a gente vai chegar lá. Tá? Então, X quilowatt-pico, né? 50 quilowatt-pico. Muitas placas, eu tenho no sistema 50 quilowatt-pico. Beleza. Esses 50 quilowatt-pico, em Salvador e em Lauro, é diferente. O mesmo sistema em Salvador e o mesmo sistema em Lauro de Freitas, em Camaçari, para cada cidade, muda um pouco. Olha as variáveis. As placas estão lá, tá? Em Salvador chove mais ou chove menos que Lauro? É quase igual. Mas em Camaçari, em Santo Antônio de Jesus, talvez lá chova um pouco mais. Então lá, a média de sol é um pouquinho menos. Se eu tenho menos sol numa média, no mês eu gero um pouco menos do que eu gero em Salvador, com a mesma quantidade de placa. Então tem umas variáveis que vão entrando, para no final do mês, dar o quilowatt-hora que o cliente consome, eu tenho que gerar aquilo igualzinho para bater a conta dele. Certo? Tem água aí, gente? Por favor. Bom, então, a quantidade que o sistema utiliza em uma hora, tá? É o quilowatt-hora. Tá? Então, o quilowatt-hora é medida a potência em uma hora. Então, se o sistema tem, vamos lá, 10 quilowatt-pico, tá? O sistema é composto, tá, por 20 placas de 500. Então, tenho aqui 20 placas, tá, de 500 watts. Tá lá no telhado do fulaninho. Tenho 10 kW-pico, tá certo? É a potência pico do sistema, olha lá, instantânea. Em uma hora, eu vou gerar 10 kWh. Por quê? É a potência em uma hora. Ali é a potência instantânea. Então, se eu ficar uma hora com essa potência pico, eu vou gerar de energia 10 kWh. Se for 2 horas. Simplesmente isso, basicamente isso, ok? Se for em 3 horas. E aí vai, ok? Não tem muito o que dizer, é isso mesmo. A potência vezes o tempo. A potência, quilowatt vezes o tempo. Quilowatt-hora, simplesmente isso. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Beleza? Pronto. Então, é assim que a gente mede quilowatt-hora. A potência de geração vezes o tempo, tá? E claro, ou consumindo ou gerando é a mesma coisa. Se a energia vai para lá ou vem para cá, é consumo ou geração? Eu vou medir, se for consumo, quilowatt-hora de consumo. Se for geração, quilowatt-hora de geração. E tá tudo bem. O que difere? É a mesma forma, porque a energia, se for do equipamento, tá? Ela vem da rede e entra no equipamento para consumir energia. Se for da geração, é da placa solar, que sai daqui e vai para o equipamento. Então, ela gera energia e o outro consome energia. Mas o fluxo de elétrons aqui dentro, né, no cabo, que é medido, quanto energia vai para lá, vai para cá, é a mesma forma de calcular. Só vai para a esquerda ou para a direita. Não é de política não, tá? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Edson, agora só uma curiosidade, você falou sobre a questão do sol. Certo. Né? Então,
quando vocês vão analisar uma proposta, até essa questão do sol, vocês entram no sistema para poder ver como é e tudo? Sim, é automático, já tem um sistema que calcula a média dos últimos 10 anos, um sisteminha lá do programinha, que calcula. Você escolhe, é literalmente um filtro, você coloca lá, qual a cidade? Lauro de Freitas. Tá? Pronto. Quanto que ligar de energia? Você coloca lá. Aí vai, você vai colocando, ele faz todas essas estimativas e te dá com o quilowatt-pico, quantas placas é. Aí ele vai te dar X kWh gerado. Então, depender assim, do local, da questão do sol, pode variar na quantidade de placas que Sim. você colocar. Eu preciso de 2.000 kWh, certo? O cliente tem que ter 2.000. Preciso de 2.000. Quantas placas vão dar? Opa! Que é quantas placas, que é quantos kWp eu vou precisar para gerar 2.000 kWh, certo? Porque kWp, kWh. Então, eu tenho kWh, agora só conta reversa agora. Quantos kWp eu preciso para poder gerar o kWh do mês, 2.000? Aí beleza, qual é a minha placa? Minha placa é de 550. Pronto, ele faz 550 vezes o X kWp que eu vou precisar. Agora, essa quantidade de energia em kWh, ela é vezes a hora. E a hora depende de quantas horas de sol tem na cidade. Aí sim, cada cidade vai ter essa variação. Se a cidade chover muito, aí ele fala, opa, com 10 placas você gera 1.900. Pode mais uma placa. Ou seja, em Salvador era 20, em Santo Antônio é 21 placas. O cara lá tem que gerar tem mais uma placa para gerar energia. Por quê? Porque o sol lá é menor. Lá tem mais nuvem. Ou seja, lá eu tenho um pouco menos de sol, logo vai influenciar na minha geração de energia. Eu tenho que aumentar o quilowatt-pico, aumentar a área de geração para ter a mesma, no final, quilowatt-hora. Entendeu? Então, no final do dia ou do mês, podemos medir o consumo ou a geração de energia elétrica, tá? Então, meio que só resumir o que eu falei, tá? Então, se eu pegar um medidorzinho ou se eu ficar olhando, anotando o cara crachado no medidor, se eu ficar lá a cada hora medindo, eu vou conseguir medir, tá? Nos novos relógios, quando troca para o sistema de energia, o relógio, né, o medidor da Coelba, no nosso caso é Coelba, ele vai ter lá o segundo código de geração. Hoje, normal, só tem um, código 03, que é o de consumo. Então ele mede todo dia, toda hora o consumo ali. Quando troca, atualiza o sistema de energia solar na casa do cliente, é um novo relógio que vai medir o 03 e o 103, é só o código interno deles. O 103 é o que mede de geração, o quanto que saiu de energia. E o 03, o quanto que consumiu de energia. Tá? Então, vai medir lá no final do mês a quantidade de energia. Tá? Então vamos analisar uma conta de energia, tá? Como é que a gente vai ver isso lá no cliente? Não sei se ficou muito grande, não. Mas tá, vamos lá. Isso aqui é só números. É bom que a lei da LGPD a gente não fique aqui assim só para saber quem é o clientezinho e tal. Brincadeira. Então vamos lá. Aqui, ó, é o código do cliente, tá? Hoje na conta vai ter aqui, ó, código do cliente. Esse aqui é a conta contrato, o código do cliente. Diga. Hã? Ah, tá, pode ser. É a mesma conta. Tá, então. Tem aqui o código do cliente, certo? Esse aqui é importantíssimo para a gente saber quem é ele. Para a Coelba, é igual no CPF. Esse é o CPF do cliente na Coelba. Tá? Então ele quem diz, você liga na Coelba. Olá, Coelba, eu estou com um problema aqui na minha casa. Me diga aí seu código do cliente. Aí, 70, não sei o que, pronto. Aí ela vai e procura. Então esse aqui é o código do cliente, tá? Então aqui que a gente vai saber quem que é ele para a Coelba. O resto é número, não é importante. Fiscal e tal. Esse aqui é o valor que ele paga de conta de energia. Tá? Quanto que ele paga em real. Tá certo? Tirei um pouquinho. O zoom. Aí. Tá? Aqui vai ter os dados dele de endereço, tá? Endereço. Onde é? Rua tal, CEP tal, blá blá blá. Aqui é o nome do cliente. Se for CNPJ, tem o CNPJ. Se for CPF, tem o CPF do cliente. Tá certo? Então vai ter o nome, CPF e aqui o dado de endereço. Aqui é a referência, tá? Do mês 12,
Tem a referência do cliente. De que mês é essa conta? Uma referência de 12. Quanto que ele pagou de conta. Importante, dá um zoom, por favor. Um só. Pronto. Classificação. B1, residencial. O que é isso? É o tipo do cliente. O que é o cliente B? B é de baixa tensão, vamos dizer assim. Tá? Que ele é atendido em 127 e 220. Tá? B1 residencial. Residencial logo, ele é um cliente de residência. Ah, mas eu fui no mercadinho que era residencial. Tudo bem. Isso não tem tanta interferência. Eu tenho que saber só. Tem que só saber como é que tá. Tá? Eu tenho que entender, eu tenho que apenas verificar que ele é residencial e saber que é isso aqui. Tá? Pode ser B3 comercial. Tá? Se for comercial, vai ser um B3 aqui. Eu só tenho que saber isso aí, que é uma informação importante lá para os projetos. Tá? Bom, tipo de fornecimento. Isso aqui é importante. Com V monômia, tá? Isso aqui vai ter em todos, mas importantíssimo saber é isso aqui, ó. Qual que é essa aqui? Bifásico. O que é bifásico? Duas fases. Tá? É bom que as cores já estão certinho aqui. Quando a gente está na rua, tem lá o poste de energia, certo? A gente vê 3 fiozinhos lá em cima, o mais alto. 1, 2, 3. E aqui embaixo tem o quê? O transformador. Que aí vem aqui, não, uma paradinha assim. Aí vem aqui, né? Aí liga no transformador, né? O bichinho assim. E aí depois, daqui, tem um emaranhado de cabo. Que é o cabo multiplex que a gente chama. É o cabo mais grossinho que você vê lá. E aí cada poste, né, que você vê lá, aí tem as ligações que é feita para as casas. Então, são 3 fases que tem lá em cima. Essas 3 fases em alta tensão vai transformar com esse bichinho aqui em baixa tensão. A gente vai ter a fase 1, 2 e 3, ou fase A, B e C. Tá? Então daqui de trás sai a fase A, a fase B e a fase C. Tá? São 3 fases. Trifásico toda, né, na cidade, sempre vai ter 3 fases. Tá certo? Sempre vão ter 3 fases, saindo do transformador. Agora, nem sempre a casa, o local, precisa de ser trifásico. Tá certo? Nem sempre precisa ser. Ele pode ser monofásico, a casa. Ela pode ser bifásica ou trifásica. Claro, vai ser no máximo trifásico. E por que ela é monofásica, bifásica ou trifásica? Por que isso? Hã? É o tipo do consumo, mas o porquê de fato, assim, por que a casa não. Por que todo mundo é trifásico? Ou por que todo mundo não é monofásico? Muita questão de custo de instalação das casas, os equipamentos que a pessoa tem na casa. Basicamente é sobre o capacete. O que você precisa? O que você precisa na sua casa? Ah, minha casa tem um chuveiro, um quarto, não tem um ar-condicionado. O que ele precisa? De pouca energia e energia ainda assim só 127. Ele não tem nenhum equipamento 220. Ele precisa de bifásico? Não. Ele tem um quarto, uma sala, um chuveiro pequenininho, 127. Não tem ar-condicionado. Ele não precisa de 220. Logo, a casa dele vai pedir uma ligação, né, esse tipo aqui, de fornecimento monofásico, uma fase. Eu vou pegar só uma fase dessa aqui e vou ligar lá na casa dele. Tá? Agora, uma casa tem 2 quartos, tem um ar-condicionado, tem um chuveiro 220, logo, eu vou ter que ter pelo menos uma casa 220, tá? Bifásico. Aqui,
tá? Na Coelba, em Salvador, 3 fases, tá? Então aqui tem a fase 1, 2 e 3, que são essas 3, né, que vêm daqui para baixo, tá? Se eu pegar uma fase só, eu tenho 127, né? 127, 127. Cada fase, são 3 fases, cada uma fase com 127. Se eu ligar uma nota aqui, bufo, dá curto. A gente não faz isso, tá? A gente liga no equipamento. Então, tem um neutro que eu não falei aqui, mas digamos que aqui tem o fio neutro, tá? Para poder ligar. Então, eu ligo no equipamento monofásico, uma única fase, uma fase e o neutro. Então, faço a ligação lá. Então, eu vou pegar daqui da rede só uma fase e o neutro. Liguei lá na caixinha de som. Ligou, tudo certo. Então, todo mundo vai ser chuveiro, que tem pouca demanda. Se eu precisar ligar um chuveiro 220, essa ligação tem que ser bifásica. Então, eu vou precisar das 2 fases. Então, eu vou ligar a fase 1 na fase 2. Então, eu vou botar lá no chuveiro, tá? 2 fases. Tá certo? Todos os equipamentos que forem 220 vai precisar de uma ligação bifásica na casa. Beleza. Agora, eu ter bifásico na minha casa quer dizer que eu tenho 220? Que eu preciso de 220? Não necessariamente, eu posso ter. Por quê? Eu posso dividir a minha casa, né, o meu consumo, né, como é que eu divido lá? Em 2 fases. Por quê? É igual a tomadinha que você falou. Se eu ligar um equipamento de mais amperagem, né, de mais energia numa tomada que não é para ser utilizada, ela vai derreter, vai estragar. Beleza. Só que digamos que aqui é um cabo bem mais grosso do que uma tomada, mas se eu ligar chuveiro, máquina, não sei o que, e um cabo só, ele vai esquentar muito. Tá certo? Vai esquentar, vai ficar sobrecarregado, vai dar problema. Ele pode esquentar, desarmar o disjuntor, se for mal feito, e derreter. Para isso não acontecer, se eu tenho mais equipamentos, isso é medido lá numa tabelinha da Coelba e tal, tá? No limite. Se eu tiver mais equipamentos, eu vou dividir em 2 fases. Então eu coloco um grupo de equipamentos na fase A e outro grupo na fase B. Para dividir, eu vou aliviar. Eu vou ter 2 fios para poder dividir a energia da minha casa. Não quer dizer que eu vou ter equipamentos que eu ligue nas 2 fases, porque se for 127, eu vou ligar esse com esse. Aí liguei um grupo de equipamentos nessa fase e outro grupo na outra fase, 127, com neutro também. Certo? Para aliviar metade da casa numa fase e metade na outra fase. Tá? Se eu quiser ligar um equipamento 220, vou ligar fase com a fase. Se eu tiver 127, fase com neutro. Fase A com neutro ou fase B com neutro. Tá? E se eu tiver um trifásico? Por que eu tenho trifásico? Porque eu tenho mais demanda de energia. Eu tenho uma casa de um alto consumo, tem muito chuveiro, ou sei lá. Aí se eu colocar só em 2, pode ficar as 2 sobrecarregadas, com muita energia puxando nesses mesmos fios. Eu vou dividir em 3 agora. Eu vou aliviar essas 2, então, se eu dividir, eu vou ter 3 fios para dividir a energia. Aí eu vou colocar um grupo da casa na fase A, outro grupo na fase B e outro grupo na fase C. E claro, em comércio, a sua grande maioria é trifásico, porque eu tenho mais quantidade de energia. Tá certo? Em comércio, geralmente os comércios são todos trifásicos. Porque é de R$ 1.500 a R$ 2.000 de energia e tal. Logo, e o que isso tem a ver com dinheiro? Quer dizer que quanto mais eu pago energia, mais energia eu gasto? E logicamente mais equipamento eu tenho. Se eu tenho mais equipamentos, naturalmente é porque eu consumo bastante. Então uma coisa é meio que consequência da outra. Não quer dizer que é uma regra, mas é uma lógica. Tá? Liga pra Quando a gente tem demanda contratada, Uhum. isso vem na própria conta? Vem na própria conta. Vem na própria conta. Demanda contratada é um caso um pouco específico, tá?
ia tomar um bom tempo da gente aqui hoje. Eu posso explicar individual para cada um, tá? Depois direitinho, ou a gente marcar um outro dia. Tá? É importante, gente, vamos ter que ver, tá? Mas ia tomar um bom tempo, tá? Porque tem outros conceitos para explicar, tem umas regrinhas, né, sobre consumo e, claro, também depois da energia solar. A gente tem que ter primeiro o consumo. Aqui, isso aqui é só sobre o consumo, tá? Eu estou só explicando como é que funciona o consumo, tá bom? E, claro, depois como é que eu vou gerar energia para abater esse consumo. Eu também queria saber sobre a questão do mercado livre, que a gente está saindo. E aí aí é outro dia de treinamento, né? Aí eu também quero. Tá? Então, vamos lá. Então, basicamente, tá, é isso aqui. Então, se eu tiver monofásico, tá, é porque eu tenho uma baixa demanda de energia, bifásico, uma demanda média, e trifásico já quer dizer que eu tenho uma demanda aí de média para alta e aí vai embora. Tá? Vai ser sempre trifásico. Tá bom? Então, é importante eu saber disso porque eu já começo a entender o cliente. Na conta dele, eu começo a ler o cliente. Tá? Dificilmente você vai ver um cliente com uma conta de R$600 monofásico. Dificilmente. Por quê? Se ele é monofásico, ele tem poucos equipamentos na casa. Se ele tem poucos equipamentos, logo ele consome um pouco menos. Uma coisa puxa a outra. Se eu tiver um bifásico, aí eu posso consumir pouquinho no bifásico. Não é uma regra. Mas pela lógica, ele tem um ar-condicionado, né, que já consome durante a noite inteira. Eu tenho outros equipamentos que utilizem, né, chuveiro mais potente, tá? Então eu vou aí de 500 até 1.000 e pouco, né? Lá vai. Uma conta em média de 1.500 para cima, teoricamente, pela lógica, já é um trifásico. Não é uma regra. Mas por quê? Porque 1.500, se ele consome 1.500 é porque ele consome mais energia. Se ele consome mais energia é porque ele tem equipamentos que consumem energia. E se for um projeto elétrico bem feito, ele balanceou em 3 fases para poder dividir aquela questão para não sobrecarregar apenas 2 fios. Ele subdividiu em 3 fios porque ele tem equipamentos variados e ele quer deixar tudo certinho. Não é uma regra, mas é uma lógica. Tá? Então isso aqui era bifásico, pode ser monofásico ou bi ou trifásico. Tá certo? Isso aqui gravem isso aqui mesmo, tá? Tem que entender muito bem se ele é monofásico, vai estar aqui, ó. Tipo de fornecimento. Convenção monômio. Isso aqui, esquece, é só um texto. Bifásico, tá? Bifásico, trifásico ou monofásico. Para a energia solar, importantíssimo, lembrei aqui, não funciona monofásico. Esqueça. Se o cliente for monofásico, você fala, ó, vai ter que ter uma troca do seu sistema de consumo. Vamos ter que pedir para a Coelba trocar para bifásico. Não funciona aqui, né? Aqui, aqui, bem lembrado. Se for aqui em Salvador, região, daqui metropolitana, por quê? Vamos explicar por quê. O que é monofásico aqui em Salvador? 127, neutro. Não funciona. Por que não funciona? Porque os equipamentos de energia solar, tá, hoje, atualmente, o menor equipamento que existe, 1K, né, 1 kW, né, o inversor, só vai ligar em 220. Ele só liga em 220 volts. Eu não tenho 220 volts monofásico aqui na cidade. Logo, não vai funcionar. Você vai colocar, nada, não vai. Eu tenho que ter bifásico para dar 220. Tá? Aí ele vai ligar, vai funcionar o equipamento. Tá certo? Se for no interior, bem lembrado, aí a rede lá é a mesma coisa, mono, bi ou trifásico. Isso aí não muda. Só que a tensão de fornecimento é 220 por fase. Então, alguns casos assim na cidade de baixo também. Muita casa antiga na rede. Tem um pedacinho lá que é. E o que vai dizer se é 127 monofásico, né, entre fases, ou 220 entre fases? Tá? O que vai dizer isso aí? Esse cara aqui, ó. O transformador que vai tirar da rede de alta, aquela lá de cima, para de baixa. Isso aqui é rede baixa e esse aqui é rede alta. Cliente tipo B e cliente tipo A. Olha lá, ó. Ah, é exatamente isso aí. Mas aí numa análise de conta não tem como a gente, por exemplo, ter certeza. Por exemplo, sabe, Ribeira faz parte
parte de Salvador? Tem que ligar na Coelba. Antigamente vinha na conta. Só que mudou. Mudou e mesmo vindo na conta, eu tive um BOzinho de um cliente aí, que era 127, e não sei porquê, no cadastro da Coelba, nem Lauro de Freitas, que não existe 220 no monofásico, o cara estava cadastrado como 220. Não sei porquê. Erro da Coelba. Isso faz parte do nosso trabalho. Tem que ter um fightzinho com a Coelba aí. É o pessoal de projeto aqui que se lasca, né? Entendeu? Tem jeito. Aí tem clientes que no interior, que é 220 e está cadastrado como 127. Por quê? Ninguém sabe. E isso é importantíssimo estar tudo certinho, com a informação que vem da Coelba pra gente colocar no projeto e tá tudo ok. Porque tudo vai vir de vocês as informações. A conta vai vir na conta a gente lê muita coisa. Se ele é monofásico, bifásico, trifásico, tá? Aí, Lauro, eu já sei que é 127. A gente já tem essa loja, essa estimativa. Já conhecemos se é 127 ou 220, né, monofásico. Porque no interior vai ser 220. Entre rios ali já é 220. Cada cidade tem o seu. Casos específicos, como Salvador, tem alguns ou outros ali. Mas em média, na Coelba, por cidade. Tá? Por cidade que é a tensão de fornecimento. Tá? Que é o tipo de fornecimento, né? Que é tipo monofásico, aí tem a tensão que tinha aqui embaixo na conta que não tem mais. Aí temos que ligar lá. Ou então você entra no site e fala cidade de Lauro de Freitas, tensão. Aí bota lá e vai aparecer. 127/220. Então Lauro, Salvador, 127/220 volts. Lá nos interiores, 220/380 volts. Tá? Se for bifásico nessa tipo de fornecimento aqui, vai ser 380 volts. É. Hoje em dia já não pode mais, né? Essa ligação que faz Já não. Mas ainda existe. Existe, ou vai ser nos interiores, né? Ou você vai ligar monofásico ou trifásico logo. Entendeu? Que a pessoa pode se confundir. Porque a maioria é essa aqui, né? E em alguns outros casos no interior é assim. Então, ou você vai ligar monofásico no interior, ou trifásico logo. Entendeu? Beleza? O que mais? Tá, vamos lá. Esse aqui é o consumo em kWh, tá? Esse aqui, acho que a conta ele trocou, tá? Esse cliente, então, ele fez uma alteração e aí zerou. Ele trocou a titularidade, aí zera o histórico de consumo. Mas vai ter aqui nos clientes 551, né? Dias faturados, só a média. Tipo, do dia 28 ao dia 29, então é uma média dos dias e o valor do kilowatt, né? E vai ter aqui novembro, outubro, isso aqui. É o perfil de consumo dele, tá aqui. É aqui que a gente vai ler o cliente como é que ele consome energia. A média do último ano. Tá? Então aqui a gente faz a média. Aí vai ter aqui 550, 560, 700, 800, 400, 450. A gente pega esses valores de cá, pessoal de proposta, vai pegar esse valor aqui, tá? Vai pegar a média anual / mensal, né? Fazer uma média de um mês só, como se fosse todo um mês só. Pega essa média e parte para fazer proposta. Para ver quanto de energia ele vai precisar gerar para bater essa média de consumo. Porque eu consumo em dezembro diferente, eu não consumo todo mês igualzinho o mesmo valor. Tá? Mas eu tenho que pegar um valor, eu não tenho como. Eu pego os valores, somo tudo e faço a média. Aí sim. Porque tem mês que vou consumir mais, tem mês que eu consumo menos. Não dá para eu saber. Assim, mas se eu pegar a média, eu estou na estatística. Aí funciona. Assim como a geração também não é igual todo mês. Verão e inverno. No verão eu gero mais, no inverno eu gero menos. Eu tenho uma média de geração também por ano. Então a gente pega sempre pela média. Pegou pela média, tá tudo certo. A estatística está aí para ajudar a gente, tá bom? O que mais? Aqui a gente vê, tá? São só duas tarifas, tá? Tarifa TURD e tarifa TE. Incide, o consumo é o mesmo, tá? O valor de consumo é 551. Então, 551 multiplica por um fator da TURD, multiplica pelo fator da TE, vai somar aqui com imposto, não sei o que, isso aqui, blá, 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 vai dar aqui o valor final de R$590. Tá? Então, ele consumiu 550 e pagou 590.
quanto que é efetivamente, eu prefiro calcular assim, o valor do kilowatt nesse cara. Calculadoras? 590 dividido por 550. Então, neste caso, o valor do quilowatt-hora, né, é 1,07. Tem nessa continha? Depende. Aí tem que prestar atenção se não teve aqui multa, não sei o que, claro que esse valor aqui vai aumentar. Né? Então eu tiro os valores das multas, né? Na hora que eu for fazer essa sominha rápida, a gente faz aqui de proposta, vai fazer, para saber quanto que é o valor do quilowatt-hora. Porque isso aqui é só a gente apresenta uma média de estatística financeira, tá? De quanto custa hoje o quilowatt-hora, e que vai ser o valor estimado da conta de luz dele, para poder depois colocar quanto que ele vai pagar de conta de luz. Tá? Não é só uma estimativa. Porque se eu fizer cegamente nisso aqui, ó, cadê? A tarifa, tipo, 47 mais 27, ou 62 mais 35, aqui vai dar menos do que R$1. Só que tem imposto, PIS, COFINS, sei lá o que, lá, um bocado de outra coisa, que eles nem mostram como é que calcula. A prática para facilitar o cálculo é, se o cara tem que pagar iluminação pública, tem tarifa, eu pego logo o valor que ele pagou e o valor que ele consumiu. Tá? Eu chamo de tarifa efetiva. Bom? O que mais? Bom, alguma dúvida sobre como é que lê a fatura? Né? Como é que... isso aqui, o que é isso aqui? Eu acho que o que a gente precisa é mais isso aí. Tá? O valor da conta total, um meio de referência dele, a conta contrato, código do cliente aqui em cima, tá? O valor que ele pagou, que se você pegar uma fatura que ele acabou de pagar, aqui pode estar zerada. Não pagou nada não, calma, vai aqui embaixo, ó, que vai ter aqui, né? O valor que ele pagou da conta e o quanto que ele consumiu no mês, tá? Que vai estar aqui, ou né, no mês de dezembro, ou aqui mesmo. Tá? Não são dois não, porque ele pegou o mesmo valor e multiplicou pelo fator, tá? Mas é 551. Vai abreviar aqui na questão da tarifa branca. Branca, não. É caso bem, bem específico, pra gente não... O valor do quilowatt-hora é modifica? Não, em média fica 1,10. 1,7, 1,10, 1,15. O que pode mudar isso? Tudo é um quilowatt, por que ele paga mais e paga menos? Olha, depende, às vezes, da região, da cidade, Lauro ou Salvador, a iluminação pública muda. Se for de um mês anterior para o outro, essas tarifações, contribuição pública, PIS, COFINS, pode dar uma alterada e isso vai mudando de pouquinho em pouquinho, isso é meio que variável. Né? E a gente não tem agora, mas se tiver bandeira vermelha, amarela, né, verde, o que for, aquela bandeira dos níveis dos reservatórios, entraria. Né? Aqui, então, teria que estimar esse valor, seria mais caro. Então, o custo atual para ele seria diferente. Daria 1,20 ou talvez 1,25, entendeu? Se tiver, porque isso a gente não pode dizer que vai ter, porque depende muito, né? E, claro, aí que vai. Quando a gente utiliza energia solar mais e mais e mais, a necessidade da hidrelétrica diminui um pouquinho. Logo, mesmo que o reservatório esteja mais baixo, não precisei de... Né? Ele abaixou, mas opa, gera menos energia? Gera, né? Se está baixo. Mas a solar supriu essa energia de todo mundo. Então tá tudo certo. Ou seja, acabou que... Já ouvi dizer que a energia solar deixa mais cara a energia. Não sei como. A energia... Esses valores aqui de impostos, né, no final do quilowatt-hora, seria mais caro. É querer dizer, né? Porque é burlar, né, o real. Se eu não preciso... Eu não preciso gerar tanta energia hidrelétrica. Nem ligo mais as termoelétricas, que é 3 e pouco quilowatt o custo. Logo na média o valor aumenta. Não ligo mais. Então, enfim. Alguém fala, senhor? Nós temos esses dados aí do consumo, mas no caso na criação de projetos é necessário também solicitar a memória de massa do concessionário de energia. Memória de? Memória de massa da concessionária
Massa. Depende do cliente, não é para residencial. Todos aqueles dados de potência em Ah, relação tá. Não, entendi. Sim. É mais para é caso bem específico. Projeto em caso bem específico. Para eles, né, a parte, né, assim, a parte que depende de... Porque assim, aqui a conta, isso vai vir deles, né? Depois vai vir pra gente fazer a proposta, né? E quase nunca vai precisar disso aí, mas aí vai a gente aqui pegar, né? De forma geral, sim, você conhece a gente da área técnica, se precisar, a gente tá. Mas aí, de forma específica, sim. Mas quase nunca precisa. É mais pela média e já tá coberto, mas bem lembrado. Viu? Beleza? Não? Ah, você tá no... É, por favor. Já que só uma curiosidade. Fala. Se fosse na antiga lei, o valor ali da taxazinha que o cliente ia pagar era aquela da iluminação, era 54 e pouco, seria isso? Não, ali é iluminação pública. Ali Essa taxazinha aqui. essa taxa vai continuar. Para todo mundo, isso aí não vai mudar. O consumo... Não, eu só estou dizendo na antiga lei, ou seja, um cliente fazer esse projeto aí, a taxazinha ali que viria para ele, que ele pagaria da conta. Sim. Na antiga lei, Ah. seria aquela questão da iluminação ali, Não. 54? Não. A iluminação é proporcional ao que ele consumiu. Quanto mais ele consome, mais iluminação ele paga. Se ele consumisse 10 mil, a iluminação pública reflete a 10 mil. Entendeu? Quando coloca energia solar, essa média de consumo diminui. Vai para a taxa mínima. Então ele vai pagar a iluminação pública sobre a taxa mínima. Se for 50, 70, 100, ele vai pagar referente só isso. Então fica bem baixinho. Entendeu? Não é nem justo. Hã? Não é nem justo. Né? A iluminação pública eu acho que deveria sair, mas fazer o quê? A iluminação pública não é só para o dono da casa, é para todo mundo, né? Então, um paga mais, outro paga menos. É porque é uma forma de mensurar, né? Quanto mais você consome, a gente sabe, eu entendo, mas meio que fica nisso. Quanto mais você consome, mais você tem que contribuir pela iluminação pública, sei lá. Era para ser uma taxa fixa, eu acho, para todo mundo. Ou uma taxa por rua. Se nessa rua agora é LED, opa, diminui. Porque tem rua que é antiga, né? Mas deveria ser, a forma ideal deveria ser muito mais... Então, se no meu palco a prefeitura coloca lá uma super festa no bairro, palco e tal, som alto. Talvez deveria mudar, por que não? Isso faria as pessoas pensar um pouco mais. Né? Foi um pouco mais social aqui na Bina, aqui o moleque. Né? Seria legal se fosse assim. Quem consome mais, paga mais. Se a rua, lá aqui no condomínio, aqui, o síndico, né, o presidente lá, meteu LED em tudo. Gente, eu vou trocar para LED e tal. A gente rateou, todo mundo, a galera jogou. Tem uma parceria, a prefeitura veio trocar, a gente comprou e a prefeitura só fez o serviço de trocar a lâmpada. Né? Tudo LED. Pô, isso cai o consumo, né? De mercúrio, aquela coisa antigona que consome pra caramba. LED, nada. Por que a iluminação pública daquele bairro não diminuir? Daquela conta de energia que contempla ali. Entendeu? Seria legal. Cadê a parada? Tomar um cafezinho?